de novo, eu sou a Jen e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jen. Hoje para nós falarmos sobre Koe no Katachi. Pra você que não leu o mangá ou não viu o filme, eu recomendo muito a você fazer isso antes, porque nós vamos falar sobre uma personagem em específico aqui da história, uma personagem muito importante e que talvez você não pegue todas as referências se você ainda não conhece a história como um todo. Se você não é inscrito no canal, por favor, já deixa o seu inscreva-se que vai me ajudar bastante. O seu likezinho também, porque estamos precisando. E com certeza, muito em breve, quando nós chegarmos a 1000 pessoas no canal, nós chegarmos a 1K, vai ter umas surpresinhas aí, vai ter uns vídeos muito interessantes futuramente. Então eu conto com a sua ajuda, porque vai me ajudar bastante. Ajuda pra caralho, tipo um likezinho, sabe? É sério, ajuda muito mesmo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio, é um filme adaptado de um mangá de mesmo nome que fala sobre depressão, fala sobre suicídio, fala sobre uma série de questões muito pesadas e que emocionaram todo mundo que conheceu a obra no geral, que acompanhou o filme, que acompanhou o mangá. É uma história simplesmente indescritível, é uma experiência incrível você conhecer Koe no Katachi. Nishimiya Yuzuru é a personagem que nós vamos falar sobre hoje e que, mesmo não sendo exatamente uma das protagonistas, não sendo uma das principais, ela foi uma das personagens mais importantes para a obra como um todo e praticamente mudou o que aconteceu em Koe no Katachi. Yuzuru Nishimiya é apresentada a nós na história sendo o namorado de Nishimiya Shouko, que é basicamente uma das protagonistas da história. O protagonista Ishida, ele queria se desculpar com a Shouko, mas surge a Yuzuru falando que é o namorado da Shouko, e aí meio que impede ele de falar com ela, porque ela tem certos ressentimentos com ele sobre o passado. Logo no começo também é revelado que ela gosta muito de tirar muitas fotos principalmente de criaturas mortas, e de insetos, e de animais mortos, e que ela, curiosamente, ela pendura essas fotos em casa na parede. É um pouco estranho. Mesmo que ela não gostasse na dica de nada do Ishida, porque ele queria se aproximar da Shouko e pedir desculpas pelo que ele fez no passado. Basicamente, ele praticou bullying com ela no fundamental, praticou vários atos com a garota que é surda e que prejudicaram muito ela e a sua família. E no futuro, obviamente, a Yuzuru tem um certo rancor dele, mas que ao longo da história ele vai se provando alguém, gente boa, com bom coração, que ela foi ajudada por ele várias vezes. E ela acaba meio que tendo uma amizade com ele no início da história. Então, após esses acontecimentos, após ser ajudada pelo Ishida, pelo protagonista, ela revela ser a irmã mais nova da Shouko. Apesar disso, a família da Shouko, a família da Yuzuru e da Shouko não é exatamente muito agradável, não é a palavra, não é muito afim de fazer amizade com o Ishida. Principalmente a mãe das duas, a mãe da Yuzuru e da Shouko, que tem, assim, um ódio tão grande pelo protagonista, pelo que ele fez no passado com a filha, eu não tenho palavras pra descrever. No filme ela dá um tapa na cara dele, no mangá ela só falta querer jogar ele no rio, assim, de tanta raiva que ele tem dele. Pelos motivos nada mais do que corretos. No filme é mostrado todo o passado da Shouko, em como todos os alunos da turma dela zoavam com ela pra ela não escutar, gritavam no ouvido dela, zoavam com ela pra ela ser surda e pegavam o aparelho auditivo dela, jogavam fora, empurravam ela no rio, zoavam totalmente ela. E ainda assim ela continuava sendo alguém gentil, de bom coração, que queria ser amigo deles, queria fazer amizade com eles. E eles tinham raiva dela por tudo que eles precisavam passar por conta dela. Eram crianças, basicamente. No mangá isso é muito mais aprofundado. Nós temos, por exemplo, não só a turma que tira sarro dela, como o próprio professor da sua turma também meio que fechava os olhos para a situação. Tantas vezes que o Ishida, quando criança, foi chamado na diretoria e o professor só mandava ele ficar em silêncio. Tipo, não dava exatamente uma briga, não brigava com ele exatamente. Então, os acontecimentos continuavam, não é como se ele tivesse dado mandado ele parar de verdade. Tipo, era um negócio meio pesado, meio estranho. No mangá, além disso, nós temos muito mais sobre a família da Shouko, sobre como foi o seu nascimento e tantas coisas pesadas que elas tiveram que passar. Principalmente a Yuzuru. Quando a Shouko nasceu, ela achou que é a irmã mais velha, ela nasceu já com problemas auditivos, praticamente surda. E o pai dela, o marido da mãe dela, meio que não quis ter a filha deficiente. Ele olhou pra mãe dela e falou, ó,
eu não quero essa filha deficiente, eu não quero ela assim. Eu não quero uma filha com problema. E ele vazou, ele cagou e vazou. Aí, nossa, é uma cena muito triste. E que daí, nesse momento, a mãe dela, ela em prantos, começa a pensar que vai desistir de tudo, que ela não vai conseguir. Tem a avó e a mãe do Nishimiya que moram com as duas filhas, né? Então é basicamente a avó, a filha e as netas, basicamente, que moram na mesma casa. E aí, a mãe da Nishimiya, junto com sua avó, que deu todo o apoio que ela precisava, decidiu que ia cuidar das duas sozinha. No começo teve muitas dificuldades, porque a Shoko era muito lenta, ela não escutava os outros por causa da sua deficiência. Então, até ela entender o que estava acontecendo, até ela se acostumar com o que estava acontecendo ao seu redor, ela teve que passar por muitos perigos, por muitas coisas que a mãe dela precisou sacrificar em prol da própria filha, ainda mais sendo uma mãe solteira. Até o momento em que a mãe da Shoko tem a sua segunda filha, a Yuzuru. A Yuzuru era basicamente o pilar que a Shoko precisava, porque a Shoko muitas vezes, apesar de ser uma pessoa de bom coração, de muitas vezes não demonstrar rancor às outras pessoas, mesmo quando elas faziam muito mal a ela continuava sorrindo e querendo fazer amizade. Principalmente no fundamental, que quando ela passou por todos esses bullying, por todos esses abusos psicológicos, basicamente. Chegou um momento, basicamente, eu acho que é o ápice, o gatilho final que fez ela mudar de escola, que foi o momento em que ela meio que entrou numa briga com o protagonista, com o Ishida, ainda crianças, né, no fundamental. Aí eles brigaram, chutaram um ao outro, e aí a mãe das duas viu que isso era, afinal ela não podia passar disso, e então tirou a Shoko daquela escola do fundamental. Nesse mesmo dia, durante a noite, a Shoko chega pra irmã mais nova, pra Yuzuru, que tá tentando aconselhar ela. Ela chega chorando pra irmã e faz assim com as mãos. Ela usa a linguagem de sinais pra se comunicar. E eu acho que a movimento é assim. É que no mangá eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu imagino que seja um negócio meio assim de puxar. E tá escrito no quadro, eu quero morrer. Literalmente bem grande assim. Uma tela totalmente branca. É um momento tão pesado, porque em nenhum momento achou que deu indícios de que tinha vontade de ir, que tava tendo alguma coisa dentro dela, mas obviamente depois de sofrer tantos abusos, algum momento que ela ia colocar isso pra fora, e esse gatilho final da luta dela contra o Ishi, dessa briga, foi assim, um negócio perturbador de ver no mangá. Nesse momento, a Yuzuru entra em choque e percebe que a irmã dela tá, assim, em outro nível. Ela não sabia que ela tava tão, sabe? E aí ela começa a querer fazer alguma coisa por ela e dedicar a sua vida pela irmã, pra fazer ela feliz, pra fazer ela sorrir. Coisa que ela nunca conseguiu fazer de verdade. Um pouco tempo depois, não menos de uma semana, se eu não me engano, a mãe das duas chega e diz, no fundamental, a Shoko tinha um cabelo bem curtinho, assim, e a Yuzuru tinha um cabelo muito longo e preto. As duas têm uma diferença bem grande de aparência, mas ao menos quando elas eram crianças, a Yuzuru tinha um cabelo bem comprido. Bem bonito, liso, preto, a coisa mais linda do mundo, enquanto a Shoko tinha um cabelo mais curtinho. Nesse momento, a mãe delas chega pra cabeleireira. Acho que na verdade elas vão cortar em casa, se eu não me engano. E fala assim, ó, eu vou cortar o cabelo da Shoko. Daí a avó delas fala, não, mas ela já tá curta, já tá literalmente nas orelhas. Você vai fazer o quê? Eu quero cortar o cabelo dela quase raspando, pra que as pessoas olhem e achem que ela é um garoto. Talvez assim elas não tentem fazer coisas com ela. Sendo um garoto, provavelmente vão querer se abusar dela, se aproveitar da fraqueza que ela seria uma garota, vamos dizer assim. Aí rola um bate-papo, uma briga entre elas, uma briga com a Yuzuru. A Yuzuru, inclusive, claramente vê que a irmã não tá confortável com a situação, que ela queria ter o cabelo comprido, ela queria deixar crescer, mas por conta desse rolê todo, ela precisava cortar o cabelo, ou ao menos era o que a mãe dela queria. E em um momento de desespero, em um momento triste e amargurante, a Yuzuru pega a tesoura da mão da mãe e começa a cortar o próprio cabelo. O cabelo que era lindo, era acho que o cabelo mais bonito da família delas, porque a mãe dela tinha um cabelo muito mais parecido com o da Shoko, e o dela era liso, preto, tipo, era absolutamente bonito demais, assim, pro padrão. E ela começa a cortar aquele cabelo lindo, dando uma risada, assim. E ela fala, eu vou ser a pessoa que vai proteger a Shoko agora.
E é uma coisa assim tão... que representa tanto ela atualmente, ela no seu agora no fundamental, alguns anos mais tarde, porque ela usa atualmente o cabelo curto, pretinho, com uma franja bem masculina, usa roupas masculinas também. E isso representa muito que até hoje ela tenta proteger a irmã, ela tentou se tornar um homem, o garoto que ia proteger a irmã mais velha. Tanto que a Shoko agora tem cabelo comprido, ela tem liberdade pra usar as roupas que quer, e aí você tem a Yuzuru que tá sempre protegendo ela de tudo e todos, inclusive no começo do próprio protagonista, do próprio Ishida. Porém, mesmo com tudo isso, mesmo ela fazendo o possível, ainda não era suficiente. Pra quem conhece a história de Koe no Katachi sabe que acontecem coisas pro final da história em que basicamente a Shoko ainda tinha muitos sentimentos guardados dentro dela e que ela ainda não conseguia se aceitar. E ela acreditava que ela era um erro, ela causou todas as discórdias na sua vida, na vida dos outros, basicamente. Ela fazia os outros sofrerem. Tanto a própria família quanto os próprios amigos dela. Amigos, né? Mesmo tendo esses sentimentos dentro dela, ela tenta cometer um ato que tiraria sua vida e que, por conta de algumas situações, ela não conseguiu se matar. Mas que ainda assim nesse momento, traz consequências muito grandes, inclusive pra própria Yuzuru. E é revelado pra gente no filme e no mangá que ela tinha um gosto muito grande por fotos e o fato de ela tirar fotos de criaturas mortas, de insetos mortos, de tudo que envolvia a morte e grudar na parede, ela praticamente dividiu um quarto, então a Shoko conseguia ver claramente o que ela estava fazendo sempre com as fotos dela. Ela achava que era uma forma de mostrar pra irmã que a morte é horrível, que a morte é dolorosa, que não vale a pena morrer, a morte não é algo bom. E achou que isso ia talvez diminuir a vontade dela de cometer o ato, mas não adiantou muito, como a gente pôde ver ali na história. Tanto que depois desse acontecimento específico, ela passa a tirar as fotos percebendo que foi tudo em vão, que ela tava tentando se enganar e nunca tentou enxergar de verdade o que a irmã tava sentindo. E é uma cena muito triste, porque eu não quero dar spoilers da história pra quem não conhece, mas a Yuzuru entra em prantos, aí a Shoko chega perto dela e começa a chorar também. Aí vem a mãe delas e nossa, elas todas começam a chorar muito, assim. Nossa, é um negócio pesado demais e que a Yuzuru ali no meio teve todo esse envolvimento central pro que a Shoko se tornou e o que as ações da Shoko, quais as ações a Shoko toma atualmente, tomou ali na história, naquela situação. Tô gaguejando demais. Eu acredito que a Yuzuru, mesmo tendo pouco destaque na história, mesmo tendo poucas cenas, principalmente no filme, ela tem muito pouco destaque, ao menos pra sua história, pra atos na história em si também. No mangá ela tem muito mais coisa, um background absurdo. Mas se ela não tivesse feito tudo isso pela irmã, muito provavelmente a Shoko estaria numa situação muito pior. A Yuzuru é o pilar que a Shoko precisa. É claro que a mãe delas também é um pilar, talvez um pilar maior ainda que envolve as duas. Mas a Yuzuru tem uma importância muito grande na história, tanto pro próprio protagonista, pro Ishida, que futuramente acaba precisando de alguém pra se apoiar, e a Yuzuru foi uma das únicas que meio que ficou do lado dele nessa situação, e vice-versa. E a Yuzuru ficou do lado da Shoko desde sempre, mesmo que ela tenha meio que se cegado acreditando que tava fazendo a coisa certa, mas ela tava só acreditando que ela tava fazendo algo bom pela irmã, que tava dando certo, mas a Shoko nunca revelou isso em voz alta, nunca deixou sua voz sair, literalmente. Bom, eu espero que, pra você que não tenha assistido o filme, eu recomendo muito você dar uma olhada, dá uma chance pra Koe no Katachi, que é o meu filme favorito de todos os tempos, de anime principalmente. E também dá uma olhada no mangá, porque com certeza você vai se emocionar ainda mais com toda a história que foi cortada no filme. Mas ainda assim vale muito a pena conferir os dois. Recomendo já ler o mangá pra você que não leu ou vice-versa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dê muito mais valor pra Yuzuru. A Yuzuru, eu acho que ela é a irmã mais nova, mais incrível dos animes de todos os tempos.
porque ela a sua vida inteira dedicou a sua irmã mais velha e a fazer ela feliz e não a si própria. Tanto que ela sacrificou a si mesma, vamos dizer assim, e sacrificou. Ela parou de ir pra escola só pra cuidar da irmã. Ela fez tantas coisas que só ela poderia fazer. Ela foi o ombro direito da irmã que precisava, mesmo no meio disso tudo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Eu me desculpa por gaguejar bastante, mas é porque essa história me emociona bastante e eu fico meio emocionada só de lembrar, mas enfim. Se você puder, dá o seu like que vai me ajudar bastante. Ou você sabe também, né? Então inscreva-se, pra nós chegarmos a 1000 pessoas muito em breve. E um bom final de semana, ou uma boa semana pra você, dependendo de quando esse vídeo vai sair. E tchau.